Olá, galera. Boa tarde a todos. Hoje trago a vocês uma história que virou um tema até para filmes de terror. Então, a história que eu trago hoje é a história de Annalise Mitchell. Quando a obsessão espiritual rompe os limites da realidade. A história de Annalise Mitchell é sem dúvida um dos casos mais chocantes e emblemáticos da obsessão espiritual moderna. Nascida em 1952 na Alemanha, Annalise cresceu em uma família católica devota, envolvida em rituais religiosos desde a infância. Aos 16 anos, começou a manifestar sintomas incomuns: convulsões, visões demoníacas e alterações graves de comportamento. Inicialmente, foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal e recebeu um tratamento médico. No entanto, à medida que os sintomas se agravavam, a medicina convencional parecia não surtir efeito. Com o passar dos anos, Annalise passou a relatar vozes que a mandavam se ferir. Deixava de comer e apresentava comportamentos extremos, como destruir objetos sagrados, falar línguas desconhecidas e a gritar por horas. Sua família, diante da ineficácia dos medicamentos e dominada pela fé, passou a acreditar que ela estava possuída por forças malignas. Padres locais, inicialmente reticentes, acabaram convencidos pela gravidade dos sintomas. Em 1975, 2 sacerdotes receberam a permissão da Igreja Católica para realizar sessões de exorcismo, baseando-se no ritual romano tradicional. Foram mais de 67 sessões de exorcismo, em um período de 10 meses, sendo documentadas em áudio e com testemunhas presentes. Durante esse tempo, Annalise passou a se identificar como hospedeira de vários espíritos ou demônios. Entre eles, Lúcifer, Judas e Nero. Seu corpo debilitado, afetado pela constante falta de alimentação e esforço físico, definhava visivelmente. Chegou a pesar menos de 30 quilos ao final da sua vida. As crenças colocadas em os espíritos que se manifestaram nela poderiam ser, sim, entidades, espíritos malignos, espíritos zombeteiros, agressivos. Para outras etnias religiosas, também poderia ser demônios. Mas em 1º de julho de 1976, Annalise morreu em decorrência de desnutrição, desidratação, exaustão física e mental.
O caso percutiu internacionalmente, resultando em um processo judicial que levou à condenação dos dois padres e dos pais por negligência e homicídio culposo. O tribunal entendeu que a jovem, fora vítima de uma crença cega que substitui o tratamento médico necessário por um ritual exaustivo que selou seu destino. O caso de Annalise Mitchell gerou debates profundos entre a ciência e a religião. Especialistas em saúde mental afirmam que Annalise apresentava sinais de psicose religiosa e epilepsia não tratada adequadamente, enquanto os estudiosos da espiritualidade veem o caso como um exemplo extremo de obsessão espiritual ou possessão. O episódio não foi tão impactante que inspirou livros, estudos acadêmicos e até filmes, como O Exorcismo de Emily House. A tragédia de Annalise Mitchell não leva a refletir sobre os perigos de ignorar o equilíbrio entre a fé e a razão? A obsessão espiritual, seja real ou psicologicamente construída, pode ser devastadora. Quando não acompanhada de discernimento, ela é uma evidência à importância do diálogo entre a espiritualidade e a medicina, especialmente em casos onde os sintomas ultrapassam os limites da compreensão humana. Mais do que um caso de exorcismo, a história de Annalise é um grito silencioso por acolhimento, respeito à dor psíquica e responsabilidade espiritual. Um triste alerta de como a fé, quando desprovida de cuidados e ciência, pode se transformar num instrumento de sofrimento e morte. Vamos compreender melhor essa história e termos sim discernimento entre a fé e a religião e a ciência. Temos que compreender mais, ter um equilíbrio entre tudo. E essa história serve de exemplo a todos os buscadores da verdade. Até o próximo relato.